Podcast no ar, seja bem-vindo, obrigada pela sua atenção e audiência. Hoje o Alô Podcast fala de ressocialização e segurança pública com o Sassá. Sassá, ele é policial penal, ele é coordenador do Grupo de Intervenção Tática e está à frente da Secretaria de Políticas Penais e Cidadania de Valparaíso de Goiás. Boa noite, Antoniel. Boa noite, Sassá. Boa noite. Tudo bem? Obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação ter você aqui conosco. E a gente começa falando o que é policial penal, o que é a polícia penal, para que as pessoas entendam como é que funciona, e até saber mais um pouco da importância do seu trabalho. Primeiro eu queria agradecer ao convite, por estar aqui, obrigado a vocês. A Polícia Penal, há não muito tempo, era aquele guarda do presídio, que ficava ali entre muros e a sociedade via como o carcereiro ruim, Graças a Deus, viemos numa evolução e continuamos e estamos nessa evolução. E hoje a Polícia Penal está muito bem representada no extramuros também. Porque até então era só prender o reeducando ou o preso, prendia, colocava lá, esquecia. Tanto dele quanto dos policiais que ali trabalhavam, na época, guardas prisionais. Hoje, tornamos policiais penais e com isso veio a evolução. Hoje a Polícia Penal está muito bem representada do lado de fora, no extramuros. Tanto é que o projeto hoje, a Secretaria de Políticas Penais, ela traz, o primeiro objetivo dela é a ressocialização. Então a Polícia Penal hoje ela não está mais só lá nas quatro paredes ali, no intramuros, Estamos bem do lado de fora também, trazendo para a sociedade essa segurança, para que o preso, o reeducando, o preso, ele mude o pensamento dele, que ele tenha uma chance, que ele consiga ressocializar e seja colocado de volta para a sociedade, de uma forma melhor. Tá certo. E você falou bem em ressocialização, reeducando, aqui em Valparaíso de Goiás nós pudemos acompanhar desde o ano passado, um movimento que foi chamado de Ação do Bem, mas é uma iniciativa em parceria com a Polícia Penal. Conta pra gente como é que é esse projeto, como é que surgiu, o que ele faz, para a gente poder entender a Ação do Bem. Então, esse projeto começou nesta regional. A nossa coordenadora regional, Andréia, começou esse projeto juntamente com o município de Águas Lindas. E de lá para cá foi intensificando, e depois teve Santo Antônio Descoberto, também tem secretaria lá de políticas penais, e criamos a secretaria aqui, O prefeito do município, Marcos Vinícius, viu o projeto, achou muito bom, criou a secretaria e já tem praticamente um ano que esse serviço está acontecendo aqui. Hoje, a Secretaria de Políticas Penais virou um projeto de governo. É um projeto de governo do nosso governador Ronaldo Caiado. É a política dele. Ou o bandido muda de estado ou muda de profissão. No estado de Goiás, ele tem a opção de ser ressocializado, de trabalhar e ser reintegrado na sociedade de novo. Agora, um cidadão de bem que teve a condição de ressocializar e a vontade de ressocializar. E isso a Polícia Penal oferece para ele, por meio da mão de obra carcerária, com a parceria com o município, que é um projeto sensacional, porque, veja bem, o município não vai ter custo algum com essa mão de obra, entendeu? Que gasta muito dinheiro com licitação. A gente vai colocar o preso para ser ressocializado por meio da mão de obra carcerária e o município ganha uma velocidade absurda, um trabalho qualificado e o preso está sendo ressocializado. Então é um projeto sensacional. Que serviço que eles fazem? Nós temos várias parcerias. Entre elas, cursos profissionalizantes para os presos de pintor, de pedreiro, de eletricista. Então esse preso, ele passa por um treinamento, ele passa por um curso, aí a gente separa as qualificações. Então eu tenho, um exemplo, 20 presos que são pedreiros, eu tenho 30 presos que são pintores, eu tenho 15 presos que são eletricistas. Então eu vejo qual é a demanda que o município precisa. O município nesse momento precisa de eletricista, então eu vou pegar aqueles presos que são qualificados e vai fazer o serviço de eletricista. Pega os presos que são pedreiros, faz um serviço de alvenaria e aí vai. Ou seja, a gente separa a qualificação de cada preso para cada
serviço, cada demanda que aparecer. Isso é um projeto bacana, né? Porque ajuda a sociedade, o preso também ganha benefício e ajuda os policiais penais, né? Isso, porque o policial que estiver ali, ele obviamente está num banco de horas, está recebendo hora extra. E além disso, além da ressocialização, além de um serviço prestado, além de um serviço de qualidade, traz segurança para aquele bairro. Porque onde está ocorrendo aquele serviço, vai ter um maior número de policiais. A gente tem histórico aqui do bairro que está tendo serviço ficar a semana toda sem nenhuma ocorrência. Não tem Maria da Penha, não tem furto, porque vai ter mais policiais ali. Aí volta aquela primeira pergunta que você fez. A Polícia Penal, hoje a Polícia Penal está na rua. Ela está protegendo também o cidadão, ela garante uma segurança. Bacana. E além da segurança, leva uma rua limpa, uma rua mais urbanizada, né? E a segurança. E eles trabalham assim, em regime de... como se fosse um trabalho regular nas empresas. Tem horário para chegar, horário para sair, horário de almoço, como é que é? É respeitado todo o procedimento que a Lei de Execução Penal prevê, né? Então tem um horário para começar, tem um intervalo, que é o descanso, tem o lanche, tem o almoço, tem outro intervalo de descanso, tem o lanche da tarde. Entendeu? Então, assim, todo o procedimento que a Lei de Execução Penal prevê, ela é respeitada. E aquele preso que está ali, ele quer estar ali, porque para ele é bom, porque ele tem a remissão. A Lei de Execução Penal permite, a cada 3 dias trabalhado, 1 dia de pena remido. Então, é o que eu falo, é um projeto que é sensacional, porque é bom para o preso, é bom para o município, é bom para a polícia, é bom para a sociedade, porque esse preso ele vai voltar. Ele tem que voltar para a sociedade. É bom que ele volte melhor. Isso, o que a gente pode fazer é o quê? Que ele volte melhor. Porque se ele voltar igual ou pior, todo o sistema falhou. Todo. Não só a Polícia Penal, tudo falhou. Quando a gente consegue fazer que com esse preso ele volte um trabalhador, ele volte um profissional qualificado, aí o sistema foi válido, foi certo. Todo mundo ganhou com isso, né? Não só ele, a sociedade num todo. Vocês acompanharam já houve relatos ou relatórios? Enfim, vocês já tiveram algum feedback sobre esse resultado da ressocialização? Sim, diversos presos já conseguiram, graças a Deus, a ressocializar e voltar mesmo. Inclusive, em Lusiânia, eu conheço alguns que trabalham no fórum, que trabalham em restaurante, que eram presidiários e que conseguiram seguir a ressocialização e melhorar o seu comportamento. Agarrou a oportunidade. Porque é o que eu falo, a ressocialização, ela depende muito mais do reeducando querer, do que a oportunidade ser ofertada. Porque a oportunidade que é ofertada para quem não quer não adianta. A oportunidade que é ofertada para aquele reeducando que quer, para aquele preso que quer, ele vai agarrar. Por isso que eu acredito muito na ressocialização pelo trabalho. Porque ele tem que querer trabalhar. E quando ele quer trabalhar, ele quer mudar. Isso é bacana, né? Porque, pô, imagina, o cara tá ali, deve ter casos de mais de 20 anos preso, 13 anos, 15 anos. A pessoa poder, por exemplo, daqui a 10 anos ele vai terminar a pena dele. Aí, pô, uma oportunidade de poder sentir um pouco a liberdade, de poder, pô, sentir um pouco a vida ali fora, assim, pensar na família. Pô, eu vou fazer isso aqui pela minha família, eu vou voltar, eu vou ser uma melhor pessoa. Isso é um dos objetivos que a gente faz com esse trabalho, porque quando eu tiro esse preso para trabalhar na área externa, na cidade, limpando a rua, ele está tendo contato com a sociedade. É uma oportunidade que ele tem de começar a ter esse contato do lado de fora do presídio. Então, isso acende aquela chama de esperança. Compensa eu ter um bom comportamento. Compensa eu cumprir a minha pena, porque eu vou voltar. Olha como é que é aqui fora. Aqui fora é bom, lá dentro é ruim. Então, essa chama de esperança, ela começa a ser acesa. E aquele reeducando, aquele preso, aquele detento, ele começa a trabalhar a mente para ter um bom comportamento, para seguir. Se sente útil. Isso, se sente útil. Ele sabe que, não, eu não estou aqui jogado, não. Eu tenho oportunidade, eu tenho que agarrar ela, eu tenho que me manter nesse comportamento, eu tenho que me manter aqui, porque esse projeto é bom. Quando eu sair daqui, eu tenho uma profissão, eu sou outra pessoa. E essa saída do presídio é muito bom. É muito bom. Muda a cabeça.
é uma chance muito maior de não voltar, assim, de diminuir a criminalidade e ele não voltar para o crime, porque ele construiu toda uma história de um círculo positivo. Isso. Aliás, todo ser humano, né? Todo ser humano que fica parado, fica doente, fica depressivo, desenvolve doenças e faz besteira, faz coisa que não deve. É o que a gente fala. Se você deixa ele cometer um crime, ele vai ter que pagar pelo crime dele. Mas a partir do momento que ele não tem oportunidade de sair daquele espaço quadrado ali, automaticamente vem depressão, ansiedade e todas essas doenças que você falou. Quando eu dou essa oportunidade pro preso, pro reeducando, que merece a oportunidade, ele vai agarrar ela. E ele vai querer mudar. Porque ele não quer aquilo ali. E quando a gente faz isso, a gente quebra todo um ciclo. Porque o preso doente vai para o hospital. Tem isso também. Vai onerar o Estado. Vai ter que ser atendido. Quando eu dou essa oportunidade para aquele que quer, ele não vai ter depressão. Ele não vai ter todas essas doenças. Ele vai ter uma oportunidade de trabalhar. E vai ter mais saúde. Vai ter mais esperança. Vai ter mais vontade. E vai querer ressocializar para voltar para a família dele. Porque ele se sentiu útil. Se sentiu aproveitado. Bacana demais, né? Óbvio que passa por uma qualificação. Né? É o que eu falo. Tem Acho que essa é a melhor parte, né? Ser requalificado. Ele passa por uma qualificação. Não é todo preso que vai para um projeto desse. Ele passa por um treinamento, passa por uma qualificação, um bom comportamento. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Você está acompanhando o Alô Podcast, que hoje fala sobre segurança pública e ressocialização. Se você está gostando desse podcast de hoje, deixa aí a sua mensagem, a sua pergunta e aproveite. Deixe o like aqui no vídeo e também se inscreva no canal do Alô Valparaíso para você estar sempre acompanhando aqui as novidades pelo YouTube e também por todas as redes em que o Alô Valparaíso está presente. Então vamos continuar aqui, Sassá. Como que você se sente fazendo parte dessa ressocialização, você contribuindo para um ciclo positivo? Como é que é o sentimento do profissional, do policial, Sassá? Então, eu sempre gostei de ajudar, de tentar fazer a diferença. Eu acho que água parada fica podre, né? Então a gente tem que tentar mexer, tentar melhorar. Não adianta nada eu falar que as leis não fazem nada, a justiça, e ficar inerte, esperando, fazer a sua parte, e não né? fazer a minha parte. Então, eu me sinto útil em poder melhorar a vida de várias pessoas, porque quando você muda a vida de 5, 6, 7 pessoas ali, já valeu muito a pena. Multiplica São também. 7 famílias, são 70 pessoas, entendeu? Então, assim, a gente se sente útil, porque não é só colocar a farda e ir trabalhar. Vai muito além disso. Vai muito além. Você conseguir ressocializar uma pessoa, é o que eu falei agora, você conseguiu fechar o ciclo. Não vai ter reincidência daquela pessoa. E ela pode mudar várias outras pessoas. Influenciar positivamente Influenciar outras pessoas. Porque você só muda aquilo que você tem conhecimento de causa. Não tem como você, vou dar um testemunho de quê? Você não passou. E quando você consegue mudar aquele reeducando, aquele detento, que ele realmente ressocializou, o testemunho dele, o que ele passou, ele sim pode mudar várias pessoas. Então, eu me sinto honrado em poder ajudar, em poder participar, em estar à frente de um projeto que hoje nós temos praticamente 50 presos nesse município. Hoje é o maior projeto do estado. Entendeu? Isso é legal. E, Sassá, esses presos, esses 50 presos hoje, você tem projetos para aumentar a quantidade, para melhorar mais ainda, trazer mais qualidade de serviço, mais mão de obra, para expandir mais ainda esse projeto aqui? Tem. O projeto de governo é que monte um presídio de trabalhadores. Entendeu? Que legal. Aí, porque quando você monta um presídio de trabalhadores, a gente está falando de reeducando que está perto de ir embora, que foi classificado. Então a gente está falando de um presídio que não é um presídio de segurança máxima, é um presídio que vai onerar bem menos o Estado. Entendeu? Porque todos que ali estão são presos trabalhadores. Porque, veja bem, esse preso que participa desse programa,
ele tem uma cela separada. É a ala dos trabalhadores. Então, o projeto futuro é que crie um presídio para os trabalhadores, entendeu? E vai aumentar bastante. Esse é um projeto que eu creio que... Do governo do estado de Goiás? Isso. Entendi. Aí é bacana, né? O cara vai ter uma oportunidade, ele vai fazer um curso, ele vai executar, né? Que é o mais difícil hoje, é você ter Vai fazer sair, um curso, vai sair mais rápido? vai ter experiência, vai sair mais rápido e vai sair com a profissão de lá. Né? É. E isso foi tão legal, foi tão positivo aqui em Valparaíso que foi criada uma secretaria específica para cuidar disso. Isso. Hoje, Valparaíso tem a Secretaria de Políticas Penais e Cidadania, a qual eu estou à frente. Hoje, por exemplo, esse mês, nós fechamos, inclusive hoje, 101 mil metros quadrados de limpeza, roçagem e recolhimento de entulhos. Só recolhimento de entulho esse mês foi mais de 85 caminhões. E 100 mil metros quadrados de limpeza e roçagem. Isso, se fosse uma empresa, o município ia gastar milhões. Vamos botar aí uns 2 milhões fácil. Entendeu? Com licitação. Isso foi em 30 dias? 30 dias. Com a mão de obra carcerária. Temos também a obra na Escola Natiele, que está ampliando, reformando e revitalizando a escola. Vai ser a primeira escola a nível, eu não posso afirmar que é do estado, mas de município vai ser a primeira do entorno a ter uma telecine lá para os alunos. Entendeu? Vai ter uma espécie de um cinema para os alunos lá na escola, na Natiele. Também reformamos o telhado do HMV, né? Hoje o município ele tem uma mão de obra muito célere, muito rápido. A gente consegue chegar e reformar uma UPA em 10 dias, porque tem a mão de obra. Então, assim, é um projeto que, eu repito, aí eu puxo um pouco da sardinha, porque é sensacional. É bacana mesmo. E o custo para o município é muito pequeno. Com a mão de obra é zero. É zero. Dá para investir em outras áreas, como, por exemplo, pode tirar o dinheiro que você gasta com a mão de obra, está gastando uma sala de telecine. Isso. Uma escola que ia ter uma reforma de 700 mil reais, fica sem os outros 600 mil. Só material. Isso. Trabalho, só gasta material. Entendeu? E os outros 600 mil que economizou, cadeira para as crianças, um cinema para as crianças. Essa foi a visão do município com a criação da secretaria. Mas para executar todo esse trabalho, com essa maestria, com essa educação, tem que ter preparo, tem que ter força, faz exercício. Vamos para os bastidores agora do policial. Como é que é a sua rotina de saúde, de alimentação, exercício? Como é que sono? Como é que você trata tudo isso para você chegar lá na ponta e executar com excelência? Então, existe a vontade, né? A disciplina, a vocação. Eu creio que todo policial que goste da profissão, que goste, ele tem que ser vocacionado e tem que ter disciplina. Minha vida, por exemplo, eu durmo muito pouco, porque é muito corrido. Porque a gente não é só policial. Tem família, tem filho, tem esposa, tem um estudo que você não para, tem academia. Eu pratico esporte, então eu gosto bastante. Então a vida é muito corrida, muito corrida, muito corrida. Mas a rotina é essa que você falou. Às 4 da manhã está estudando, às 8h30 já está no serviço, meio-dia está treinando, termina o treino, vai almoçar, volta para o serviço, de noite, de tardezinha, busca a criança na escola, vai andar de bicicleta, volta para o estudo, faz o estudo com a criança, faz a criança dormir. Essa é a rotina desesperada, porque... É o que eu falo, o policial ele tem que ser tudo, né? Além de ser policial 24 horas, ele tem a família dele para cuidar ali e tem a demanda dos serviços que não para. No meu caso é 2, né? Que é o grupo de intervenção e a secretaria. Então, assim, é uma correria muito grande, mas quando você vê o resultado, você se sente orgulhoso pela correria. E assim, a esposa apoia, o filho entende e você continua lutando por eles. Para eles e sempre por eles. Vale a pena. Vale a pena. Sempre. Quantas horas de sono por noite? 4, 5. Nossa.
Como é que você chegou nesse patamar? Porque você falou aí que você desenvolve, você não foi a vida inteira casado, não foi a vida inteira pai. Como é que foi o seu histórico para você chegar nesse nível de desempenho, dormindo 4 horas por dia e fazendo tudo isso? Então, eu falo que cada um tem um karma, né? Uma luta para seguir. Perdi minha mãe muito novo. Perdi minha mãe, eu tinha 4 anos. Aos 14, eu fui morar só, na rua. Então, eu não tive esse tempo de juventude, de passear, não. Aos 15 eu já trabalhava. Tinha que trabalhar, não teve outro jeito. Então, com 15 eu já aprendi a ser homem. Eu não tive esse time de, não, vai dar certo. Não, tem que fazer dar certo. Eu não posso esperar dar certo. Eu tenho que fazer dar certo agora. Então, eu sempre tive isso comigo de correr muito atrás. Correr, não parar. Conheci minha esposa com 18 anos. E estou casado, estou junto com ela até hoje. E graças a Deus, tive essa oportunidade de conhecer ela aos 18 e seguir essa trilha. Porque a gente fez faculdade de recursos humanos junto, fez faculdade de direito junto, estudou para concurso junto. E eu acredito que isso foi a base de tudo. Porque eu não tive uma família para me estruturar e falar, vai por aqui, vai por ali, esse caminho é mais fácil. Não teve isso. Mas eu agradeço por não ter isso. Porque eu acho que foi isso que falou assim, não dá para parar. Você não tem tempo para descanso. Não tem tempo de descanso. Quem tem tempo de descanso já tem telhado. Você não tem. Você não vai descansar. Verdade. Levanta e vai. Levanta e vai. E aí eu sigo isso até hoje. Eu não consigo. Vou descansar. Não. Fiz o almoço, tem que dar o quilo. Não tem quilo. Levanta e vai. Entendeu? As oportunidades são poucas, né? São poucas. Eu trago um ditado que quando eu tiver com 50, eu descanso. Entendeu? Quando tiver com 50, 55, aí eu descanso. Agora não dá, não. Não dá. Porque você tem que deixar um legado. Você não tem que deixar herança. Você tem que deixar um legado. O que eu quero? Meu filho tem que olhar e falar assim, meu pai deixou um legado. Porque a herança, o povo toma, some, evapora, acaba. Mas o legado não. Então, eu acho que a minha maior motivação foi as dificuldades da vida. Elas que fizeram que eu fosse assim, acelerado. Vamos. E aí eu não dá conta, é assim. Interessante você falar isso, que eu fiquei pensando. Você falou, minha mãe faleceu novinho, eu tive que trabalhar aos 15 anos. Então, assim, existem pessoas que têm essa visão e escolhem um caminho mais difícil, porém o melhor. E tem pessoas que não têm essa sua força interior e que vão para o crime, que vão pelo caminho mais fácil. E aí você vem justamente trabalhar para auxiliar essas pessoas que não enxergaram dessa forma, dessa visão de vida que você tem, e elas encontraram na ressocialização um caminho. Isso. Ainda que seja mais velho, ainda que seja, né, não tenha 15 anos, né, mas tá ali a oportunidade. É o que eu falei para você aquela hora. Não tem como alguém falar de algo sem ter conhecimento da causa. Então, eu trabalho muito tranquilo no sistema penitenciário, porque eu cresci na rua. Com 14 anos eu morava na rua, entendeu? Então, quando o cara fala para mim, eu não tive oportunidade, teve. A escolha que não foi boa. Procurou o mais fácil. Todos nós temos oportunidade. O negócio é qual a escolha nós queremos fazer. Você fez uma escolha errada, agora não tem mais volta. O que você consegue fazer é daqui para frente. Daqui para trás você não muda, não. Já era. Mas daqui para frente você consegue mudar. Então, assim, eu uso esse conhecimento de causa que eu tive na minha vida para o lado positivo. É fácil? Não é. Não é. Porque tudo cooperava para ir dar ruim. Tudo cooperava para não ser policial. Tudo cooperava para ser um delinquente. Porque era assim. Eu conheci, eu nasci, eu fui ali. Tava mais fácil ali nessa Muito mais fácil. Tava pertinho ali, ó. Eu cresci no IP, Zuleika, Ingá. Entendeu? Quantas pessoas que você viu se perder pelo caminho aí? Vários amigos que se perderam no caminho. Porque escolha fácil. Não queria vender o din-din. Queria tomar o din-din. Entendeu? Vender era muito difícil. E eu e meu irmão sempre vendia. Vendia picolé, vendia din-din. Naquela correria ali de querer crescer. Pelo caminho certo. Então, assim, eu falo que o conhecimento de causa, ele liberta. Porque você sabe da dificuldade e você consegue conversar com a pessoa. Não é que você quer ser melhor, não, mas diferente. O caminho certo, ele vai ser doloroso, mas ele é o melhor.
Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E você com certeza deve ensinar, ainda que pequeno, você tem um filho, Sim. filho de 4 anos, ainda, você deve passar isso tudo, ainda com pouca idade, você passa isso para o seu filho desde agora. Passo. Eu falo para minha esposa assim que eu sou o papel do pai, né? Ele é um pouco mais rígido, porque a sociedade hoje, ela vem numa pegada que tá tudo certo, calma, vai dar certo. Só vai dar certo se você fizer dar certo. Do nada, nada surge. A gente tem que fazer acontecer. Então eu passo isso pro meu filho mesmo. Ah, ele caiu, levanta, pai, você é forte. Igual eu estou falando de uma quedinha normal, uma queda sem machucar. Mas toda vez que ele cair, se eu for lá pegar, levantar, ele não vai aprender a levantar sozinho. Ele vai ficar dependente daquela ajuda ali. E não é assim. O mundo não é assim. As pessoas não são assim, nós não somos assim. E tudo bem. Nós temos que fazer eles ficarem fortes. Porque é cruel. Hoje você vê muitos jovens no crime, nas drogas, porque não tem personalidade de falar, não quero. É errado. Tá errado. Meu pai não me ensinou assim. Ele tem medo de falar. Porque, medo do bullying. Porque ele pode sofrer bullying. Porque podem zoar ele. Aí ele prefere usar uma droga que não serve para nada, porque ele não pode dizer não para os amigos. Porque os amigos... Por quê? Porque foi fácil. Porque ele não pode ter medo de falar, não quero. Meu pai vai ficar chateado. Minha mãe não vai gostar. Não Passar vai. vergonha na minha família. Entendeu? Então, assim, eu ensino desde pequenininho mesmo. Muito. E essa relação de pai e filho deve ser sensacional. Sensacional. Hoje, eu até fui deixar ele na escola, aí ele me abraçou e falou assim, você fica aí do lado de fora, me esperando? Eu falei, papai, fica. Ó, doeu. Quase que eu levei ele. Falei, vai ficar não, vamos embora. Mas eu tinha que trabalhar e ele tem que ir na escola. Esse laço é muito gostoso, mas aí volta aquilo lá de novo. Tem que ensinar desde pequeno. O papai tá aqui, ser campeão, você consegue, vai lá. Tem que ir empurrando, tem que ir indo. Porque é o papel do pai, né? Passar a segurança que você vai dar conta, você é forte, vai lá. Você está acompanhando o Alô Podcast hoje, que está cheio de inspiração. E se eu fosse você, pegava o dedinho, clicava lá em compartilhar com todas as pessoas que você acha que merecem escutar uma mensagem como essa. Nós estamos conversando com o Sassá. Sassá, que ele é policial penal e ele é coordenador do grupo de intervenção tática aqui do estado de Goiás. E eu acho que você tem que curtir, comentar e deixar o seu comentário, porque o assunto de hoje está bem interessante, né, Sassá? Como é que você se sente se sentindo realizado? Você falou que você está contente com o que você faz, e o que você pensa para o seu futuro? O que falta fazer ainda, que está aí no seu radar? Então, como eu falei, eu vim de uma história difícil, trabalhei muito novo, eu trabalhei numa loja de sapato e vendia sandálias femininas e ganhava 5% do que eu vendia. Então, para me ganhar R$500, nossa, eu tinha que vender R$10.000 de sandalinhas rasteirinhas, que custava R$19,90. Então eu tinha que vender muita sandália para ganhar R$500. Teve que adular muito, hein? Muito. Tinha que descer 40 caixas de sandália para falar obrigado. Ai. Outro dia eu compro. E era assim, normal, a forja. Então hoje, na condição de policial penal, representando a secretaria, o município, a polícia penal, hoje eu me sinto honrado, agradecido a Deus e até, como é que eu vou dizer, orgulhoso por isso, realizado profissionalmente, mas eu continuo estudando porque eu sou formado em Direito e o ser humano não pode parar, né? Então eu fiz minhas pós-graduações, continuo estudando, mas eu almejo um dia passar em outro concurso, não agora. Que agora eu estou vivendo um momento que Deus me proporcionou e muito feliz e realizado com ele. Mas continuo estudando para um dia passar em um outro concurso da minha carreira, na minha área, né? Uma magistratura, um Ministério Público, mas não agora.
Agora eu quero aproveitar esse momento que eu vivo, que eu estou realizado, até para ver meu filho, né? Porque assim, se você se entrega demais só a sua vontade, porque eu falo o que eu aprendi com o meu filho, que o ser humano, se ele não se policiar, ele é egoísta. Ele pensa nele, é o que eu quero, como que eu vou fazer. E quando vê um filho, você aprende que você não é o seu centro. O seu centro é fazer ele feliz, é fazer sua família feliz. Então, hoje, o meu objetivo é ver ele chegar naquela idade ali, né, dos 10 anos e ver minha família. Ainda tem um tempo, porque quase que eu não tenho. Tem 2 funções e fica meio corrido. Mas eu continuo estudando, por isso levanto às 4 da manhã, porque nada acontece do nada. Do nada, nada vem. Vai dar certo? Vai. Se você fizer, dá certo. Não, caso contrário, não acontece. Antoniel ficou inspirado aí, Antoniel? Show de bola com a história, né? Caramba. Muito bom, Sassá, isso mesmo. Sassá, uma perguntinha aqui, fora do último contexto aí, que uma pulguinha atrás da orelha aqui. Teve fuga de preso, tentativa, alguma coisa, incidente? Você fala nesse projeto? Nesse projeto? Nesse projeto, graças a Deus, é o que eu falo. Não é qualquer preso que vai para esse projeto. Esse projeto, todos os presos passam por um sistema de classificação. E tem vários requisitos. Um dos, a pena está próxima de acabar. O preso tem um local que é o local dos trabalhadores. Não é qualquer crime que pode ser classificado para esse projeto, entendeu? E então o risco de fuga ali é praticamente zero. Além disso, nós temos os policiais penais treinados para acompanhar esses presos na rua e temos a presença do grupo tático, que a Polícia Penal hoje tem 3 grupos táticos, que é o GOP, que é o Grupo de Operações Penitenciárias Especiais, que é em Goiânia. Temos o GETAI, que é o Grupo de Ações de Escolta, também localizado em Goiânia. E nas regionais tem os JITs, que é o Grupo de Intervenção Tática da Polícia Penal. Esse JIT, ele fica em cada regional. O estado hoje tem 9 regionais. Então, Goiânia já tem os grupos, mas da 2ª regional até a 8ª, 9ª são JITs que ficam localizados lá. No projeto aqui no Valparaíso, todos os dias nós temos a presença do grupo especializado lá. O grupo especializado mais os agentes penais. Mais os agentes da Polícia Penal que ficam lá. Bem organizado, né? Bem organizado e trazendo mais segurança para a sociedade. Porque aquele criminoso que vai cometer o crime, quando ele sai à rua, que ele vê uma barca da especializada, que ele vê 20 policiais penais ali, não vai cometer o crime. Não vai. Ele retorna. Só tem a perder. Só tem a perder e a sociedade só tem a ganhar. Uma rua limpa, uma rua pintada, uma rua roçada, o entulho recolhido e segurança. Um custo para o município, 0. E o preso, né? E o preso, obviamente, que é o objetivo principal da secretaria, e o preso ressocializado, para que um dia volte para a sociedade. Tudo isso que você falou é muito inspirador. Existem muitas pessoas ainda que se interessam em ser policial, existem concursos. Que avaliação que você faz dessa moçada nova, essa geração nova? Será que ainda tem gente, rapazes, moças, interessados em ser policiais? Tem, graças a Deus, a safra está vindo e aí onde você falou aquela hora, como eu me sinto importante em tentar fazer que essa pessoa que venha fazer o concurso, que ela venha preparada para ser policial de verdade, que ela não venha só pelo concurso. Porque quando você pega um policial que é concurseiro, dificilmente será um bom policial. Porque o policial ele é vocacionado. É aquilo que ele quer. Ele quer ser policial. Então, assim, eu fico feliz porque eu olho para meu filho quer ser policial. Entendeu? Então, eu estou conseguindo. Óbvio que eu queria que ele. Porque quando a gente é policial, a gente fica com medo dos familiares da gente ser policial. Óbvio que Goiás é um estado diferenciado, mas não é a realidade de alguns outros estados. Então, assim, mas respondendo a pergunta, hoje, mais do que nunca, na minha época ninguém queria ser, meu sonho era ser policial penal. Não existia isso. Por quê? Porque tinha aquele estigma que o policial penal era o carcereiro com um pedaço de pau e era isso que fazia.
Hoje não é assim. Hoje você vê as pessoas, a nova geração vindo, não, eu quero ser um policial penal. Hoje o salário de um policial penal não perde para nenhuma outra polícia. A preparação que um policial penal tem, eu ouso falar que é igual ou melhor do que qualquer outra polícia. Entendeu? Hoje nós temos o nosso grupo de operações especiais, nós temos o JIT, nós temos o GETAI. Então, assim, a Polícia Penal está estruturada e organizada como qualquer outra força. Isso é muito bacana. Então, isso traz, sim, uma vontade das pessoas quererem ser. O nosso concurso agora vai chamar, agora em março, o último concurso foi 1.600 vagas. Foi o maior concurso da história do estado de Goiás. E foi uma briga enorme. Entendeu? Um ponto de corte muito alto, uma prova muito difícil. Isso mostra a vontade das pessoas em ingressar na carreira. E você percebe que cada vez está maior essa vontade. O nível de dificuldade aumenta. Aumentou a vontade, aumenta o nível de dificuldade. E aquele treinamento que quando você vai passando pelas etapas e chega naquele treinamento do BOPE, do filme, da Tropa de Elite, como é que é? Isso é verdade? Acontece mesmo? Então, é porque tem etapas, né? Então, quando você então. faz o concurso, você presta o concurso, aí tem um curso de formação. Aí vai começar o curso de formação. O curso de formação, ele não é um curso operacional. Curso de formação vai formar o aluno, vai transformar o paisano no policial. Após o curso de formação, ele entra em exercício, vai trabalhar em alguma unidade prisional. Após um tempo, ele pode se inscrever nos cursos operacionais. Na Polícia Penal temos 3. GOP, JIT e GETAI. Então, esse curso operacional, aí sim, é esse momento aí, assim, de separar mesmo. É onde separa os homens dos meninos. Não ouso falar assim, mas separa o que tem muita vontade, o que é abnegado, daquele que ainda não sabe o que ele quer. Sabe? E outra coisa aqui, você já passou pelo ciclo, né, de formação. Hoje você forma, ajuda na formação, Ajudo. Vai lá no curso. Eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade, e eu fui coordenador de instrução do 4º curso de intervenção tática, que é um curso operacional para poder compor o JIT. E eu tive a oportunidade de ser coordenador de instrução, fiquei lá todo o curso, 36 dias em Goiânia, e começou 69 no curso e formou 20. Formou 20 pessoas no curso. Então. É um curso difícil, é o que eu falo. Eu não ouso falar que separa homens de meninos. Vai se complicar, né? Mas separa o abnegado daquele que não sabe o que ele quer ainda, ou daquele que não se preparou. Tem que estar preparado. Num curso tem vários fatores, né? Quem sou eu para falar e tal, mas tem vários fatores. Um deles é saúde. Às vezes a pessoa é muito boa, é abnegada, está com muita vontade, mas a saúde naquele determinado momento não deixou que ela continuasse, porque o curso ele preza, óbvio que eu quero um policial, um operador bem treinado, e isso custa que eu falo assim, a carcaça ela se entrega para o curso, o seu corpo se entrega. E eu, enquanto coordenador de instrução ou coordenador geral, eu tenho que preservar a saúde do policial, porque antes de aluno, ele é um policial, ele é um pai de família. Então, quando a organização do curso percebe que a saúde daquele aluno não está bem, ele vai ser desligado. Porque primeiro é a saúde. Então, às vezes, o cara está até muita vontade, ele é abnegado, mas a saúde pode deixar ele. Por isso que eu não falo que... não é fraqueza. Não é fraqueza, entendeu? Porque eu já tive amigos bons que ficaram pelo caminho no curso por causa da saúde. E aí, num outro momento, ele formou. Eu conheço um amigo pessoal, foi no segundo, não deu conta por motivo de saúde, foi no terceiro, reprovou também, e nesse quarto eu estava como coordenador, e ele se preparou muito e foi e venceu, conseguiu formar. Então, assim, os cursos operacionais realmente chegam nessa parte aí, do rala, da tropa de elite, e tem que ser assim.
Não pode ser diferente. Nós estamos falando de policiais de grupos especializados. Esse grupo especializado, ele está pronto para qualquer missão, qualquer hora, qualquer dia. Aí o cara não entende, mas por que lá tem uma dificuldade de comida? Porque a tropa especializada, ela não tem hora para comer. Ela não tem hora para ir embora. Ela só vai quando acaba, só termina quando acaba. Por isso que existem esses jargões em grupos operacionais. Só acaba quando termina. Só acaba quando termina. Quando termina, não sei. Eu vou, mas não tem dia para voltar, não. Não tem. Entendeu? E tem que ser assim. Tem que ser assim. O operacional, ele não pode ser diferente. Não é que é uma lavagem cerebral, não. É um treinamento para ele entender o que é um grupo operacional. Porque ali é uma irmandade. Não menosprezando jamais quem não é. Não existe isso. Mas aquele que foi e venceu, ele entende isso. Sassá, antes de a gente terminar, tem mais alguma pergunta, Antônio? Uma dúvida aqui. Não é dúvida, não. É um detalhe, porque eu já fui militar também, eu tenho amiga aí para a vida toda. A gente realmente fica, porque o meu foi no Exército, no seu caso, tem que ter a confiança, né, Sassá? Tem que ter a irmandade, tem que ter a hombridade lá, tem que ser parceiro de confiança, se chegar a confiar a sua vida na pessoa, né? Tem. Hoje eu falo assim, graças a Deus, eu confio a minha vida hoje em qualquer policial penal que esteja trabalhando comigo. Porque todos são bem treinados, então eu confio em todos. Mas o grupo especializado, quando a gente fala aqui de tropa, de grupo especializado, ela tem esse diferente. Porque, veja bem, o último curso começou 69. Formou 20. É inegável que esses 20 viram um quadrado. E esse quadrado não desfaz mais. A irmandade que esses 20 criaram é para a vida toda. Qualquer um deles que postar no grupo precisa de ajuda, vai descer os 19. Vai lá. Entendeu? Então, essa irmandade que o grupo operacional dá, ela vem do esforço. Daquelas noites que os 20 passou fome, daquelas noites que os 20 ficou com frio, que um teve que abraçar o outro para esquentar, porque estava... Dividiu um pouco que tinha. Dividiu um pão para 10, uma marmita para os 20. Nossa, mas é isso. O trauma coletivo gera união. O trauma coletivo gera união. E essa união não acaba mais. Ela vira uma irmandade para a vida toda. Eu me orgulho dos meus irmãos. Eu tenho 3 anos na coordenação do JIT e são meus irmãos. Onde eu precisar, quando eu precisar, a hora que eu precisar, eu tenho certeza que eles vão em qualquer lugar. Show de bola, cara. Sassá, para encerrar o nosso momento coach aqui, eu queria te agradecer demais, né? Todas as suas informações, tudo que você passou foi de grande valia para o Alô Podcast. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles que acreditam na polícia, que têm o sonho de ser policial, e também para a comunidade, não só de Valparaíso, porque o Alô ele chega em toda a região do entorno, uma mensagem de inspiração mesmo, de amor à vida, amor a Deus, para que você passe uma coisa boa para quem está acompanhando a gente. Eu quero, primeiramente, tá no final aqui, agradecer a Deus pela oportunidade. Eu sempre tive que Deus no comando da minha vida, sempre, todos os dias, todas as horas. Então, agradeço muito a Deus. Agradecer ao nosso governador Ronaldo Caiado, porque ele transformou, né, a nossa Polícia Penal hoje. Ouso falar com a liderança do nosso diretor-geral Josimar, o Firmino, a nossa regional Andréia, transformou a nossa Polícia Penal de Goiás na melhor Polícia Penal do Brasil. Então, para todos que têm vontade de virar policial, a Polícia Penal de Goiás é a melhor do Brasil. Falo isso porque eu, todos os dias, tento fazer que isso aconteça. Sei que isso parte do comando também e sei que nós estamos no caminho certo para isso acontecer. A minha mensagem é que, momento coach, que é os meus ditados. Do nada, nada surge. Para dar certo, tem que fazer dar certo. Tem que acordar às 4 da manhã, tem que dormir meia-noite. Mas você vai ficar doente. De todo jeito você vai. A idade vai chegar. Só que se eu trabalhar muito agora, com 50 eu descanso.
Verdade. Se eu não fizer nada agora, com 50 eu tô doente, não fiz nada. Não fiz nada. Nem um legado pro meu filho. Não fiz nada. Entendeu? Então, assim, acelera, corre, faz o máximo, não desiste, coloca no 12. Coloca no 12. Porque Deus honra o justo. Deus honra o justo. Mas tem que ser justo. Tem que fazer a sua parte. Porque se você mentir para você mesmo, eu vou fazer minha parte, mas você não consegue estudar, você não tem disciplina, você não consegue. É você, irmão. É você. O problema não está em ninguém, está em você. Você tem que fazer acontecer. No mais, tranquilo. Não precisa ser fácil, só precisa ser feito. Precisa ser feito. Precisa ser feito. Hoje vende-se muita massagem. Muitas palavras bonitas que, se você esperar, não vai acontecer. Eu falo que tem que acabar um pouco com essa massagem. Tem que ser dita a verdade. Você quer? Está disposto a pagar o preço? Você vai se abnegar mesmo? Vai lá. Vou. Então vai dar certo. Assim vai dar certo. Caso contrário, não vai dar certo. Vai mentir para você, para sua família. Porque quando você mente só para você, você ainda consegue se enganar. Mas você vai ficar mentindo para sua família? Que você é um campeão? Como que você é um campeão? Você não está tendo disciplina, você não está fazendo. A vida real não é igual na rede social. Não é. Não tem filtro. Não tem filtro. É real. E o problema é porque hoje, quando você fala isso, o povo meio que não entende. E aqui não é ignorância, não. É realidade. Realidade. Nua e crua. Entendeu? É injusto. O mundo é injusto. A vida é injusta. Eu não queria ter perdido a mãe com 4 anos. Eu não queria morar na rua aos 14. Não mesmo. É injusto. Mas eu vou ter que abraçar a injustiça e usar a injustiça a meu favor. É a única opção que eu tinha. Usar a injustiça a meu favor. Como? Com disciplina, com raiva, querendo voltar, querendo melhorar. Não tem outro jeito. Sassá, eu quase esqueci dessa pergunta, mas ainda dá em tempo. Como é que é a policial mulher? Como é que é o trajeto dela? Como é que ela chega na Polícia Penal? Eu já vi vários vídeos aqui da Prefeitura, inclusive, com mulheres policiais falando, trabalhando. Como é que é essa questão do universo feminino dentro de uma atividade como ser policial penal? Então, a entrada da policial mulher na Polícia Penal ou em qualquer outra força é os mesmos moldes. Concurso público, passou, curso de formação e depois, após o curso de formação, ela começa a trabalhar ou no plantão ou em algum lugar. Tratando-se do plantão convencional, normal, é isso. Passa no concurso, vai para a unidade. Nós também temos mulheres no operacional. No JIT tem mulher formada, no GOP tem mulher formada, que assim... Eu vi em coordenação, você falou o nome de uma pessoa que é coordenadora de vocês? A Andréia é a nossa coordenadora aqui. Hoje, ela chefia toda a 3ª regional. São 11 unidades prisionais, em média de 3.000 presos e em média aí uns 600 servidores. É uma mulher que coordena isso tudo. Porque a mulher, quando ela é boa, ela é muito melhor do que nós, os homens. Muito mais organizada, muito melhor. É verdade. Muito melhor. Entendeu? Então, assim, esse paralelo de sexo frágil, mulher, acabou. Acabou. Hoje, o que reina é a competência. Na Polícia Penal, por exemplo, o que reina é a competência. Primeira regional, Goiânia. A regional que toma de conta de lá é uma mulher. É a maior regional do estado. Só na penitenciária Odenir Guimarães, lá, são 3.000 presos. É uma mulher. 6ª regional Rio Verde, é uma mulher. 3ª regional Lusiânia, é uma mulher. Então, assim, competência. A mulher hoje, ela está muito à frente de nós. Nós temos que ficar espertos.
Tá certo, então. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Agradeço. Te desejo sucesso, que seu 2026 seja brilhante, que você realize seus sonhos. E o Alô Podcast está aqui de portas abertas para recebê-lo em outras oportunidades. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade, meu amigo. Obrigado aí, viu? Mais uma vez aí pelo seu apoio. Precisar, pode contar com a gente aqui. Você é um cara bacana, deu para perceber pela sua história. Um cara querido, um cara que tem história, sabe? Pode falar com total competência do que você está falando, com total autoridade, que você é um cara vivido, tem história e batalhou muito para estar aí onde você está. Agradecido. Eu agradeço. O Alô Podcast vai ficando por aqui. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, deixe sua pergunta e compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode e que vai gostar de receber essa mensagem, todos esses ensinamentos. Muito obrigada pela sua audiência, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.